Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não. Nosso tema, o tema da mensagem hoje é quando Deus diz não. Quando Deus diz não. Nós vivemos numa sociedade que não sabe lidar com o não. Tem dificuldade com o não. Seja dos pais, seja dos professores e professoras, seja dos amigos, seja do pastor, seja do conselho da igreja, da diaconia da igreja. Temos dificuldades com o não. As pessoas só querem receber o sim. Querem sempre uma resposta afirmativa, favorável para as suas perguntas, as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus pedidos. E na igreja não é diferente. A maioria dos crentes tem dificuldades com isso também. Tem dificuldades com o não. Tá? E o não de Deus a gente já vai falar, mas tem dificuldade quando, eu já citei aqui, quando o pastor diz não. Olha, não é não. Não é? Quando o conselho diz não diante de um pedido, diante de uma reivindicação, e o conselho diante, né, de todas as informações, analisa, reflete, ora e diz não. Tem dificuldade com isso. E assim vai indo. E em tempos de confissão positiva, a maior dificuldade dos cristãos e cristãs é aceitar o não de Deus. Aceitar o não do Senhor para os nossos pedidos, para as nossas reivindicações, para as nossas súplicas, para os nossos problemas que queremos resolver de todas as maneiras. O Deus que se anuncia hoje em muitos púlpitos é o Deus Papai Noel. Só que é Papai Noel de rico, né? Porque só atende os pedidos dos ricos. Pobres sempre, né, atende convosco, né? Daí usa até a palavra de Deus para falar dos pobres, né? Pobre, ele que se vire, né? Então atende sempre os pedidos dos ricos. Ou o gênio da lâmpada, que satisfaz não 3 pedidos, mas todos os nossos pedidos. Com isso nós pedimos tudo a Deus na certeza de receber um grande sim. Mas nem sempre é assim. Pois em muitos momentos nós recebemos o não de Deus. Seja diante de uma enfermidade que não chega à cura, seja diante de um emprego que não vem, as portas não se abrem, de um negócio que não sai. E diante do não de Deus, muitos se desesperam, outros se revoltam, outros simplesmente fingem não ouvir ou compreender o não de Deus e continuam pedindo e passando muitas vezes a querer fazer troca com Deus. Eu ouvi um jovem, algum tempo atrás, dizendo assim que não é resposta, porque um não deve vir acompanhado sempre de explicações do porquê que foi dito não. Isso pode valer nas nossas relações, entre as pessoas, entre os relacionamentos humanos. Eu também defendo isso. Eu acho que a gente tem sempre que dar explicações do porquê que a gente diz não para as pessoas ou diante de algum pedido, né? Quando o filho vem e pede alguma coisa e a gente sabe que aquilo não pode ser dado ou não é bom que seja dado, então a gente diz não. É importante explicar. Agora, para Deus não funciona assim, porque na Bíblia encontramos muitos nãos de Deus sem nenhuma explicação. Eu acho que o caso mais emblemático aí é Jó. Jó, diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, fez muitas perguntas a Deus. Quem já leu Jó, releia Jó, e você vai ver que Jó perguntava muito, até porque os amigos o acusavam de estar em pecado, de estar em falta diante de Deus, precisava se acertar com Deus. E Jó então começa a fazer um monte de perguntas. Inclusive ele queria ter, eu já preguei sobre isso uma vez, sobre a audiência com Deus, lá em Jó 23, ele queria ter uma audiência com Deus. Ele queria falar e se expor à sua causa e se defender diante do Senhor. Então ele fez muitas perguntas, querendo explicações do porquê da sua situação, e Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. O silêncio de Deus foi um sonoro não para Jó. É claro que a palavra de Deus nos ensina
que muitas respostas de Deus vêm acompanhadas de sim diante dos nossos pedidos. Por exemplo, o rei Josafá orou a Deus junto com o povo pedindo a vitória sobre os moabitas e receberam um sim de Deus. Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos diante do servo Geazi ali para que ele visse o exército de Deus, as carruagens de fogo de Deus, e recebeu um sim. Os olhos de Geazi foram abertos. Elias orou para que chovesse novamente, recebeu o sim de Deus. E Jesus orou pedindo a Deus que ressuscitasse a Lázaro, e Lázaro foi ressuscitado, recebeu um sim. O nosso Deus é um Deus que responde com um sim a muitos dos nossos pedidos, mas também encontramos Deus respondendo não a muitos dos pedidos que foram feitos. Alguns deles, temos Moisés, que conduziu o povo durante o deserto até a terra prometida, e quando estavam para entrar ali na terra prometida, ali no Monte Nebo, Deus mostra para Moisés: olha, contemple a terra que mana leite e mel aí tudo, tal. Só que Deus diz não para Moisés. Moisés não é. Vemos Davi, que queria construir uma casa para Deus, um templo, porque todos os deuses aí que são deuses falsos, mas os deuses que eram cultuados aí pelos outros povos, tinham os seus templos suntuosos, luxuosos, bonitos, maravilhosos. E Davi, então, eu quero construir um templo para o nosso Deus, porque ele está habitando em tendas. Então vamos construir. E Deus diz o quê para Davi? Não, você não vai construir nada. E o apóstolo Paulo, que sofria com o espinho na carne, pede a Deus por 3 vezes, diz o texto, que tirasse, que o livrasse daquele problema, e Deus responde: não, a minha graça te basta. O próprio Jesus, o Filho de Deus, que no Getsêmani, próximo da hora de sua morte, em oração, ele pede por 3 vezes: Pai, passa de mim este cálice. E Deus responde ao seu Filho unigênito: não. O não de Deus é pedagógico. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece a nossa vida e sabe até o final. Nós enxergamos até um certo ponto. Deus não. Deus enxerga até o final. E por isso Deus, em muitos momentos, diante da nossa súplica, diante do nosso choro, diante do nosso pedido, diante do nosso desejo, diante da nossa vontade, Ele diz não. Eu quero ler com vocês um texto agora, para meditarmos na palavra de Deus sobre mais um não de Deus. E um não que nos mostra o quanto Ele é pedagógico. Por isso, neste momento, antes de lermos a palavra, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor porque precisamos da Tua iluminação. Porque agora vamos ler a Tua palavra. E diante da Tua palavra nos colocamos com temor e tremor, porque reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa limitação, e precisamos que o Teu Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, nos ilumine, nos mostre, nos revele a Tua palavra. Ó Pai, atualize em nós a Tua palavra, para que possamos compreender aquilo que foi escrito, aquilo que foi passado, ó Pai, ao teu povo, no caso aqui aos discípulos, ó Pai, lá naquela oportunidade em que Jesus estava caminhando junto deles, ali Jesus no seu ministério terreno, ali Jesus falou com eles e agora fala conosco, Pai, para que essa palavra seja compreendida e ao compreender a Tua palavra possamos viver a Tua palavra, colocar em prática a Tua palavra, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer para a Tua igreja. Fala a cada coração, mas de uma maneira muito especial, fala ao Teu povo, fala à Tua igreja, porque o Senhor é o Pai de todos nós. Por isso nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 36 a 38, nós temos aqui um episódio que está o Pedrão, né? Ei, Pedrão. Pedrão, ele aprontava das dele ali, caminhava com Jesus ali, né? E muitas vezes Jesus teve que dizer não para Pedro, teve que repreender Pedro.
né? Mas Pedro era assim, né? Ele tinha esse jeito, esse temperamento, e Deus usa a gente do jeito que a gente é, né? Com o tempo a gente vai sendo moldado, transformado, mas aquela característica forte de Pedro, ela sempre permaneceu na sua liderança à igreja. E nesse episódio diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? E Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou, um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo, Pedro? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você, e isto é verdade, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus em que Pedrão, recebe o não de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus estava indo para se entregar, Jesus estava indo para ser morto na cruz do Calvário, e Pedro, pressentindo esse momento, chega diante de Jesus e diz: Senhor, pergunta melhor, para onde é que o Senhor vai? Pedro sabia que Jesus estava indo ali rumo a Jerusalém, Jesus estava obstinado, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia o que ele tinha que fazer, e Pedro então faz uma pergunta: para onde o Senhor vai? Jesus responde com um não para Pedro, dizendo: você não pode ir agora aonde eu vou, você não pode me seguir agora, Pedro. E Pedro ainda questiona: por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Eu vou entregar minha vida por ti. Não é fácil receber o não de Deus diante daquilo que nós desejamos, diante daquilo que nós queremos lá no fundo do nosso coração. Mas nunca se esqueçam, Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz, inclusive no não em resposta aos nossos pedidos. Você pode até não compreender qual é o propósito de Deus. Você pode não entender o agir de Deus. Mas que Deus está no controle, nunca duvide disso. Porque esse Deus que a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, mostra que Ele é soberano em tudo o que faz. Que Ele tem toda a liberdade e age com esta liberdade. Que Ele não precisa ficar dando explicações para nós do seu agir, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Nunca duvide disso, mesmo que você não entenda. Então o não é uma escola de Deus, é um aprendizado na nossa vida. Diante do pedido de Pedro, Jesus responde: agora não pode me seguir, porém mais tarde me seguirás. E Jesus estava se referindo não àquele momento da sua crucificação, mas estava se referindo à morte de Pedro, ao martírio de Pedro, que aconteceria muitos anos depois. Conta a tradição que Pedro, diante da sua condenação à morte pelos romanos, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, pois ele não se achava, não se via digno de morrer como Jesus morreu. Muitas vezes o não de Deus é um ainda não. Em outras vezes é um não definitivo, pois aquilo não é o melhor para você, não é o melhor para a sua vida. E Deus sabe, como eu já frisei aqui, o que é melhor para a nossa vida. E este não para Pedro era provisório, porque Pedro tinha muito que ser tratado, muito que ser transformado. Ainda não era o momento. Jesus precisava trabalhar. Jesus tinha algo extraordinário para a vida de Pedro, para ser líder da sua igreja, a igreja que estava dando os seus primeiros passos. Irmãos e irmãs, o não de Deus, quer seja definitivo, quer seja temporário, é uma verdadeira escola na qual todos nós que amamos a Deus temos que frequentar. Não há como fugir dessa matéria, não há como fugir dessa disciplina. Todos nós, vez ou outra, passamos por ela, e se deixarmos Deus trabalhar em nossa vida, em vez de ficar revoltado aí com Deus, em vez de ficar magoado com Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida, o não de Deus se transforma
numa grande bênção para nós. É só olhar para a vida de Pedro. Não olha para as suas circunstâncias, não olha para o seu momento agora. Eu sei que a gente sempre traz o momento que a gente está vivendo. Quem sabe você está vivendo o não de Deus e você quer achar aí, né, qual é o propósito, né, qual é o porquê que Deus não responde. Olhe para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos ensina. Olhe aqui no caso para a vida de Pedro, registrada aqui nas Escrituras. O não de Deus para Pedro ensinou a ele e nos ensina hoje pelo menos duas lições importantíssimas para nós, especialmente nesses tempos pós-modernos, aonde a gente só olha para nós mesmos, aonde a característica desse tempo é o individualismo, aonde a gente quer resolver somente os nossos problemas e os outros que se virem, aonde a gente acha que a gente tem capacidade para fazer todas as coisas. A primeira coisa que nos ensina o não de Deus aqui para Pedro é que não devemos confiar em nossas próprias forças, não devemos confiar na nossa sabedoria. Pedro era um homem obstinado, que sabia o que queria, ou pelo menos pensava assim. Era alguém que dizia, eu vou, e ele procurava ir mesmo, e às vezes fazia coisas erradas. E essa impulsividade o leva a confiar em si mesmo, na sua própria capacidade. Quando Jesus diz não aqui para Pedro, ele questiona e ele insiste com Jesus, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, eu estou pronto a dar minha vida para o Senhor. E Jesus, que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, Jesus então pergunta para Pedro, está mesmo, Pedro? Tem certeza do que você está falando, Pedro? Você tem certeza daquilo que você está afirmando para mim? E em seguida Jesus faz aquela afirmação que é muito conhecida nossa. Olha, Pedro, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Ou seja, você vai me negar, Pedro. Você que está dizendo aí que é o bambambam, você que está dizendo que é o forte, você que está dizendo aí que com as suas forças você consegue, você que está dizendo que morre por mim, você vai me negar 3 vezes diante de pessoas simples, humildes. Jesus estava mostrando a Pedro que ele não era tudo aquilo que ele imaginava de si mesmo, que a verdadeira força não está em nós, mas ela está em Deus, ela vem de Deus. Por isso ele recebe o não de Deus. E quantas vezes nos sentimos assim ou agimos também assim? Achamos que somos fortes para resolver qualquer problema ou fazer qualquer coisa. Por isso nós recebemos o não de Deus e ficamos sem saber o que fazer. Pedro disse que morreria por Jesus. Jesus foi preso, Jesus foi julgado, foi condenado sumariamente, e ali diante de toda aquela situação, que todos os discípulos fogem, todos os discípulos abandonam Jesus, e aí Pedro então só observando ali no pátio, vendo toda aquela cena acontecer, todo aquele julgamento ali, injusto acontecendo, e ele por 3 vezes diz, diante das pessoas que perguntam para ele, você andava com ele, você fala como ele, você estava junto dele, e ele diz, não o conheço. Na última vez diz até que ele praguejou, deve ter soltado um palavrão ali, não o conheço. Aquele que se dizia forte, aprendeu que era mais fraco do que pensava. O não de Deus estava certo, não era ainda o momento. O não de Deus também nos ensina o caminho da humildade. Pedro era extremamente orgulhoso, chegava até a ser arrogante. Ele se achava o melhor e se colocava nessa posição, lembrando-se quando Jesus foi lá, lembra-se quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, lá em João capítulo 13, quando Jesus pega a toalha, pega a água, a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, dando um exemplo ali de humildade, de servidão, ou seja, que aquele que quer ser líder precisa servir, e Jesus vai lavando os pés, que chega em Pedro, Pedro fala, não, o senhor não pode lavar os meus pés, querendo dizer, eu sou o mais crentão aqui, o mais crentão de todos, eu reconheço que nós devemos lavar os seus pés, e Jesus diz, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem nada a ver comigo, Pedro. Jesus também dava na lata, né? Não tem nada a ver comigo.
E Pedro então fala assim, não, Senhor, então se é assim, pode dar banho, pode lavar o corpo inteiro. Né? Pedro era desequilibrado, né? 880. E aí, Jesus fala, não, Pedro, você não precisa tomar banho também. Né? Não precisa com esse exagero também. Então Pedro era assim, ele se achava. Num outro momento, Pedro chega a dizer que jamais abandonaria Jesus, que todos poderiam abandonar, que todos poderiam fraquejar, mas jamais eu vou te abandonar, jamais eu vou deixar o Senhor sozinho. Ou seja, ele era o mais fiel, o mais capaz, o melhor crente, o mais preparado, ele era o cara. Aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Né? Esse cara sou eu. Pedro, né, ele devia ter composto essa música. Esse cara sou eu. E na noite em que Jesus se entregou para ser morto, como já falamos aqui, ele nega a Jesus. Um amigão, que dizer um amigão, não o conheço. Pedro era daqueles que não ouvia ninguém, daqueles que falam mais que a boca e por isso não conseguem ouvir as pessoas falarem. Daquelas pessoas que pensam não com a mente, mas pensam com a língua e por isso fala qualquer coisa. Como diz o ditado popular, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Né? Fala e não consegue ouvir, não consegue mastigar, não consegue refletir, não consegue aprender. Pessoas que acham que sabem tudo, são donos da verdade e por isso recebem o não de Deus, porque só o não de Deus pode levar ao caminho da cruz. E o caminho da cruz é o caminho da humilhação, é o caminho da humildade. Paulo, diante do não de Deus, ele diz, se eu tenho que me alegrar, será nas fraquezas, nas tribulações, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Precisamos aprender a nos submeter a Deus e a nos submeter à sua vontade, mesmo não compreendendo. Precisamos crer que o não de Deus é bênção para nós, porque o Pai cuida da nossa vida e sabe o que é melhor. Precisamos crer na soberania de Deus, que Deus está no controle da vida, que Deus está no controle de todas as coisas. E nesses tempos de pandemia, crer na soberania de Deus é o que nos sustenta, é o que nos dá esperança. Saber que não estamos largados ao léu da sorte, saber que não estamos nas mãos das pessoas, não estamos nas mãos de governantes, não estamos nas mãos de poderosos, não estamos nas mãos de gente que se acha aí o melhor, mas estamos nas mãos do nosso Deus, do nosso Senhor, do Deus que está no controle de todas as coisas. Eu não sei para você, mas para mim isso me dá muita paz no coração. Talvez você esteja vivendo o não de Deus neste momento. E eu quero afirmar para você, em nome de Jesus, não desanime. Não desanime. Mas creia que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Que é algo que você não consegue nem imaginar aquilo que Deus tem preparado para você. Se você quer ter um vislumbre disso, tá? Daquilo que Deus tem para você, pense naquilo que Ele já deu de maior para a sua vida, que é a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Paulo diz, Deus entregou o seu único filho, não nos dará graciosamente tudo que a gente precisa? Creia nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus, submeta-se ao tratamento de Deus. Pergunte, para que estou passando por isso? Faça essa reflexão. É importante refletir diante da dor, do sofrimento. Esse é o melhor momento para você perguntar, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes você vai chegar à conclusão que você também colheu isso, que você está colhendo isso porque você errou. Salmo 42 lá, o salmista ele diz, por que estás abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele pergunta por 2 vezes, ou seja, ele faz essa consulta a si mesmo. Será que o que eu estou passando realmente não sou eu que sou culpado? Será que eu tenho motivo para estar assim também tão abatido?
Faça essa reflexão. Por que eu estou passando por isso? Qual é o tratar de Deus? O que Deus quer mudar na minha vida? Deixe Deus transformar a sua vida a cada dia com a sua graça. Ele está nos preparando para a vida eterna. A nossa caminhada e a nossa jornada aqui é um preparo para morarmos eternamente com Ele na casa do Pai. A nossa vida aqui é um aprendizado. O não de Deus faz parte desta matéria. Não fuja dela, não cabule a aula. Não falte da aula, não. Deixa Deus tratar a sua vida. Deus sabe o que faz sempre. Deus está nos preparando para viver eternamente com Ele. Eu vi uma história uma vez e quero compartilhar com vocês aqui, de um casal de missionários e depois de 50 anos ali de trabalho, 50 anos de dedicação, 50 anos de serviço a Deus num outro país, aquele casal se aposenta e aquele casal retorna para o seu lar, para a sua nação. E eles vão de navio. E quando eles estão chegando lá, próximo do porto, eles ouvem ali uma banda, fogos. E aí, eles pensam, para nós isso. É a igreja, aí nos recebendo com os braços abertos. A igreja louvando a Deus pela nossa vida. A igreja reconhecendo todo o nosso trabalho, tudo que nós fizemos durante todo esse tempo. A igreja está vendo, reconhecendo isso, está nos recebendo aí com fogos, com banda. E quando o navio para ali, eles descem, todos descem do navio ali, e ele percebe que tudo aquilo que estava acontecendo não era para eles não, mas tinha um artista ali, uma celebridade ali no navio, e era para essa celebridade que toda essa festa estava sendo realizada. E aquilo bate, aquela dor no coração, assim, especialmente do marido. E ele fica sem entender por que isso. Não havia ninguém ali para receber ele. Depois de 50 anos trabalhando, 50 anos fazendo a obra de Deus, se dedicando toda a vida. Eles pegam ali um táxi, vão para casa, ou um Uber, vão para casa. Quando chega lá na casa, o marido chega para a esposa e fala assim: eu vou dar uma volta. E você fala aí com o seu Deus. É assim que ele recebe as pessoas que voltam para casa. Aqueles que se dedicam toda a sua vida a esse chamado, ao ministério, à obra do Senhor. É assim que ele recebe quando chega em casa. E ele sai para dar uma volta. A esposa fica. Passado um tempo ele retorna. E ao retornar ele chega para a mulher, ela está sentada ali na mesa, ele chega e pergunta: você falou com Deus? Você perguntou? Quando a gente chega em casa, que a gente é recebido assim, se está certo isso? E ela diz: eu falei com ele. E ele perguntou: mas o que ele disse? E ela respondeu: nós ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Nós estamos aqui numa jornada. Nossa casa está preparada. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar o lugar. E quando eu preparar, eu volto. E vou pegar vocês e vou levar vocês junto de mim para a casa do Pai. Nossa vida aqui é um aprendizado. A nossa vida aqui é um tempo de transformação. Pedrão foi dia a dia sendo transformado no apóstolo Pedro, o servo Pedro, o diácono Pedro. Por isso, no final da sua carreira, ele diz assim, lá em 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. Ou seja, esse Deus que está no controle da nossa vida, que está no controle da sua vida,
Ele está tratando a sua vida com os nãos, te preparando para chegar na casa do Pai. E aí você vai ser recebido com fé, com alegria. Aqui é a nossa jornada. Aqui a gente enfrenta aí as lutas, as dificuldades. E os nãos de Deus vêm para nos tratar, nos dar a certeza de que nós dependemos única e exclusivamente do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha